aqui. Vamos falar, bom, Corinthians perdeu o jogo para o Independente, situação do grupo a gente mostrou aí. Corinthians agora, como falou o Mauro, beliscar um pontinho lá contra o Lara, não é mau negócio para buscar aí a classificação, certo? Vamos lá, e depois matar a parada em casa contra o Milionários. Vamos falar do outro jogo de Libertadores, esse envolvendo brasileiros, né? Mais uma vitória do Cruzeiro, 4-0, 11 gols nos últimos 2 jogos. Pegou, sim, vamos lá, pegou os adversários mais fracos do grupo, é fato, mas se impôs como uma equipe tem que se impor com adversários mais fracos do grupo. Então, 2 goleadas, tá? O Vasco tá fora, o Vasco pode pensar um pouquinho sul-americano, mas a situação ficou complicada. Agora sim, Mauro, já vou entrar no lado vencedor, claro, mas eu queria trazer um pouquinho primeiro para o Vasco, porque o pau cantou nas arquibancadas, brigas entre torcedores. E assim, a participação do Vasco na fase de grupos da Libertadores, a gente pode colocar como vexatória, em que pesa as limitações que a gente sabe que o Vasco tem, mas pelas goleadas que sofreu, desde antes, desde o 4-0 para o Wilstermann, é uma participação vexatória? Acho que não resta a menor dúvida, né? Qual o investimento que tem o Lara no seu elenco? Você falou do Lara agora. Né? Qual era o investimento do Botafogo no passado, eliminando campeões em sequência? O Vasco tem um saldo de menos 9 gols, tomou 10, fez 1 gol. O Júlio, do Fute Dados, fez até um levantamento aqui. Pior campanha de brasileiro que fez pelo menos 6 jogos em Libertadores. Pior campanha, Bangu em 86, 2 pontos, 2 empates. Marcou 6 gols e teve um saldo de menos 6. No momento, faltando um jogo, o Vasco tem 1 ponto por um empate, perdeu os outros jogos, tomou 10 e fez 1 gol. 2 pontos. 2 pontos, 2 empates, fez 1 gol, 2 pontos, fez 1 gol e tem 9 gols de saldo. Tomou 10 e fez 1. Ou seja, se ele for derrotado, terá a campanha igual a do Bangu, mas com saldo pior, né? Porque se for derrotado, já é de menos 9, vai ser de menos 10, pelo menos. 10, é uma coisa medonha, entendeu? Assustadora. Teve briga também nas sociais, um amigo que estava em São Januário me relatou aqui que houve briga também de, parece que seguranças ligadas a Eurico Miranda e pessoas do grupo do Júlio Brandt, que foi o candidato derrotado na eleição, enquanto o Alexandre Campelo, o presidente, ficava lá no seu camarote. Estava no WhatsApp, né? Quando foi focalizado, o jogo rolando, ele está lá no... É delicada, porque... E o Eurico saiu, né? Até postei lá um videozinho lá na rede social. A TV mostrou o Eurico saindo com 20 minutos de jogo no seu belo automóvel, enquanto os vascaínos, né, sofriam, né, nas arquibancadas de São Januário, depois de muita pancadaria também, polícia, né? Polícia, como sempre, muito preparada também para lidar com aquela confusão. Enfim. Gás de pimenta, rolou gás de pimenta e tudo. Sem gás de pimenta não é polícia. O momento épico foi quando um policial tentou acalmar o outro. Tentando acalmar. Tem que ter um PM e um PM terapeuta, né? Para cuidar dele, porque o cara estava chazinho. Ele estava crescendo, o outro, calma. Eu até entendo, sim, algumas coisas, mas segurança pública envolve também, é outra conversa. Teve um momento que o pior que o Vasco podia fazer era não tomar mais gols, né? Porque aí ele ficava morto até para ir para o Chile, né? Agora, o Vasco passou pela fase anterior a de grupos, mesmo tomando uma pancada forte. Já tomou 4-0 3 vezes, né? 4-0 do Wilstermann, 4-0 do Racing, 4-0 do Cruzeiro. 3 derrotas de 4-0, gente, para um time do tamanho do Vasco. Então, Mauro, aí tem uma outra questão. Nos últimos 6 jogos da Libertadores, então, metade com goleada de 4-0. A gente pensa que, assim, classificar para a Libertadores, em determinados momentos, a classificação, assim, a torcida esquece do Brasileirão, porque o título já não está disputando mais, aí fica aquela coisa, a Libertadores, ela anima. Aí a pergunta é, alguns clubes se classificam com este festival de classificados que a gente tem agora, e você leva equipes, não sem tradição, como o Vasco tem tradição, tem história, tem título, tem tudo, mas sem condições de competir, às vezes, com a Libertadores. Tudo bem, tem o Lara, eles falam assim, por que o Lara vai e o Vasco... Mas, assim, para o nosso nível brasileiro, assim, do nosso comportamento também, de como lidar com essas competições, de montagem de elenco, de como montar, de equipes que realmente sejam competitivas, daqui a pouco os times vão começar a discutir se vale a pena ter 9, 8, 7, tanta gente assim, se a gente tem essa capacidade toda vaga, né? de competir. Na última vaga, sim, é muito legal para o Brasileirão, até certo ponto, porque... O Chapecoense. Você tem... Sim, só não vai quem já morreu, né? Mas nessa base, Libertadores. Agora você está naquele nível que você vai para a Libertadores ou cai. O Vasco ser eliminado, amanhã se o Racing derrotar, a Universidade do Chile, o Racing e o Cruzeiro estão classificados, né?
praticamente. Que aí a Laú teria que fazer uma goleada na última rodada e o Mega Racing golear goleada. o Cruzeiro, não vai acontecer. Não, da Libertadores está fora. O Vasco Amanhã, já pensa a vitória do sonha Racing com já o define Sul-Americano. tudo. O Racing e o Cruzeiro vão disputar primeiro lugar e segundo lugar em Belo Horizonte na última rodada, e o Vasco vai jogar com o Laú pela Sul-Americana ou não. E dependendo do placar de amanhã, vai ter que ver saldo de gols e tudo O mais. saldo da Laú é bem Né? ruim porque tomou os 7 do Cruzeiro. Exato. Salvo o Vasco ainda, né? O que ainda Você salva pode o pegar um Vasco. terceiro lugar, tem que torcer para o Racing vencer o jogo de amanhã. Agora, eu acho que a grande questão é, o Vasco, ano passado, quando o Zé Ricardo chegou no Vasco, foi muito elogiado, o Vasco até poderia ter conseguido se classificar mais rapidamente. Vai fazer uma campanha muito boa. Fez o mesmo número de pontos do Flamengo. A campanha do Flamengo foi ridícula, se você considerar o investimento feito. Quase que o Vasco entrou e o Flamengo ficou fora. Na Mas última rodada pela teve isso, condição do Vasco, evidentemente foi muito bom, né? E um dos pontos que geravam elogios ao Zé Ricardo é que o Vasco tinha uma defesa mais organizada. O Vasco não tem defesa organizada, gente. O Vasco está tomando tamancada direto. O Vasco teve momentos que enganou um pouco o torcedor. Gol do Fabrício no final contra o Fluminense, contra o Botafogo, gol no final. Aí vai avançando no Campeonato Carioca. Aí tomou um gol no final e perdeu o título para o Botafogo. Os corrêmetros deles. A torcida já estava gritando é campeão. E perdeu para o Botafogo o Campeonato Carioca. Ok, tenta se recuperar, aí tome mais tamancada. A derrota na Bolívia foi uma vergonha. Porque tinha goleado 4-0, conseguiu tomar de 4-0 e por pouco não tomou o quinto gol. Bola na área do Vasco é um pandemônio e continua sendo. O primeiro gol hoje foi até impedimento. O primeiro gol do Cruzeiro, mas não dá nem para discutir isso num jogo em que o Vasco foi devidamente atropelado pelo Cruzeiro. Aliás, outro número interessante do Futedados, nos últimos 6 jogos, 7 jogos entre os dois times, em São Januário, o placar agregado de 19-4 para o Cruzeiro. Olha que horror. O Cruzeiro está surrando o Vasco toda vez que vai a São Perde lá Januário. desde 2006. É assustador. Então você vê que isso não é um ponto fora da curva, não é um jogo atípico. E essa é a trajetória do Vasco, construída por Roberto Dinamite e Eurico Miranda. Não podemos esquecer o Roberto Dinamite, que hoje está lá no Rio de Janeiro, participa do programa de televisão, comenta tudo e tal, mas ele fez com que o euriquismo ressuscitasse, voltasse ao poder e enterrasse mais o Vasco. Quando veio aqui no ano passado, no Bola da Vez, o Eurico fez questão de entregar para mim um calhamaço de papel com os números do Vasco, da economia do Vasco, das finanças do Vasco. Eu entreguei para 2 pessoas, o Amir Somonge e para o César Grafietti do Itaú, e pedi que eles analisassem. Eu falei, não sei analisar isso aqui, vou entregar para essas pessoas, né? E os dois fizeram avaliação de que os números eram muito superficiais, que não dá para tirar grandes conclusões. Aí saiu o balanço agora, e é de arrancar os cabelos. O balanço do Vasco é assustador. É assustador. A dívida do Vasco, os problemas do Vasco, a receita é baixa. E ninguém sabe exatamente ali o que tem ali dentro, né? Até porque o presidente que está no poder, ele assumiu numa eleição para lá de confusa, em que Eurico teve participação. O que se questiona? Qual a independência que tem Alexandre Campelo para peitar Eurico Miranda, para pôr o dedo na ferida? Então o Vasco talvez precise de uma cirurgia que ninguém vai fazer. Então vai ficar botando um remedinho para ver se cura. E esse remédio não vai curar, porque tem que arrancar de dentro o mal, que está em algum lugar, ou em vários lugares, né? Mas ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque tem todo um contexto político, um conselho fiscal, um conselho deliberativo que seguem nas mãos das mesmas pessoas. O que vai ser do Vasco? Aí em campo, tudo estoura dentro do campo. É 4-0, é 4-0, é 4-0, um atrás do outro. Hoje foi humilhante. Agora eu acho também que, em que pese salário atrasado, os problemas, o Vasco poderia estar mais organizado em campo. Tem uma parcela assim do Zé Ricardo né? E tem uma parcela assim dos jogadores. Não dá para também assim, quando está tudo bem, olha o Zé Ricardo, esses jogadores, que sensacional, eles se superam. Aí quando toma de 4-0 em sequência, não, eles não têm culpa, né, coitados. Não, eles têm culpa também. Eles poderiam fazer algo um pouco melhor. Bem melhor. Que o Vasco fosse eliminado, mas que não caia dessa maneira. O Vasco contra o Racing, por exemplo, que estava com um homem a menos, foi buscar um empate, fez um jogo digno. Contra o Cruzeiro e Belo Horizonte foi 0-0. Poderia ter vencido, flertou com a vitória em alguns momentos. Foi um jogo digno. Agora, derrota na Argentina, derrota na Bolívia na outra fase, essa de hoje, elas são inaceitáveis. Inaceitáveis. E muitos vascaínos questionam também a insistência do Zé Ricardo com alguns jogadores, especialmente Paulão e o Wellington. Acontecia no Flamengo? É muito semelhante. Paulão e o Wellington são Rafael Vaz e o Márcio Araújo da vez. E aí eles reclamam, por que não coloca o Ricardo, o zagueiro, que foi mal lá no jogo contra o Wilson, mas nunca mais voltou? O Paulão já falhou seguidas vezes, mas está sempre no time. É parecido com o Rafael Vaz. Porque o Wellington tem sempre oportunidade, tem 2 volantes da base, né? O Andrei e o Bruno Consendei, que são jogadores de 20 e 21 anos, os 3. Não joga também. Mas lançar agora na fogueira era uma roubada, mas todos aqueles jogos do Carioca, né? Houve oportunidade para que esses garotos ganhassem mais cancha. E não sei se o Zé não tem segurança de colocar os meninos, né? Como acontecia, jogava o Gabriel, não jogava o Paquetá no Flamengo. Então a gente não sabe se um garoto desse, de repente, é a solução para a posição de volante ou para a zaga do Vasco.
é complicado. Então, há questionamentos também a serem feitos com relação aos jogadores e às decisões do seu treinador. Não dá para tratar que o Zé Ricardo não tem culpa de nada. Ele tem uma parcela. Eu acho que ela é menor. Porque, na verdade, o mal que afeta o Vasco da Gama, ele vem lá de trás e ele vem lá de cima. Agora, é vergonhoso, é vergonhoso. Eu estou com Calçade. Para jogar Libertadores assim, não joga. Não se classifica. Fica pelo caminho, irmão. Não vale a pena. É uma humilhação internacional, gente. O Vasco foi campeão da Libertadores já. O Vasco teve momentos em que foi muito respeitado no continente, jogos contra times argentinos, uruguaios. A torcida do Vasco canta a música do gol do Juninho no Monumental contra o River Plate e tal. Aí o Vasco toma de 4-0, 4-0 e 4-0. Três países diferentes, um da Bolívia, um da Argentina e um aqui do Brasil. Todo mundo surrando o Vasco. Dá para tolerar isso? É preciso passar por isso? Que não repetisse o Botafogo, que teve momentos até épicos em 2017, mas que não apanhasse tanto, que não perdesse dessa maneira, que tivesse pelo menos uma vitória. Perdeu até para o Laú em casa, gente. Esse time fraquíssimo, tomou de 7-0 do Cruzeiro. Tudo bem, teve 2 homens expulsos, mas é um time fraco. Eu estou falando isso desde o primeiro jogo. Já estava 3-0 quando foi isso. Exato, eu estou falando isso desde o primeiro jogo. Eu acho o time chileno fraco. O Vasco conseguiu perder para esse time em casa. O que acontece? Não dá para tapar o sol com a peneira. Agora, o presidente do Vasco tem que se manifestar. O Alexandre Campelo tem que vir a público, ele tem que explicar para o torcedor do Vasco qual é a situação do clube, o que o Eurico deixou para ele. Que é muito fácil o Eurico chegar e a São Januário e sair com 20 minutos no seu carrão. Com segurança, motorista, aquela coisa toda. A situação é muito grave, é muito grave. Eu acho que o torcedor tem que cobrar isso do seu presidente. O presidente do Vasco tem a obrigação de ir diante do seu torcedor e explicar o que acontece. Como ele veio explicar outro dia, o problema que teve de dinheiro, o Vasco não tem dinheiro, vendeu o Paulinho lá na situação que não foi a mais favorável. Que foi pegar a premiação lá na Ferj e voltou devendo. Tinha dívida, né? Então que coloque isso pro torcedor. Foi pegar lá 1,5 milhão, a gente voltei no devendo banco, 5, né? Negócio assim. Ele tem que explicar, porque o primeiro ato dele, quando ele assumiu, o primeiro ato, foi pedir um empréstimo Sim, de 10 milhões de reais. Não tinha condição, o Vasco. tapar buraco. Você tapar buraco. E eu estava vendo números outro dia, o Vasco já comprometeu quase todo o dinheiro de televisão, 2018, já recebeu. Já era. Anterior, né? E de 2019 já tem mais de 60%. Isso é um negócio, você fala assim, se a televisão é a base e a base já não existe, é queda livre. Isso é preocupante. E o Cruzeiro, pegou um Cruzeiro, que o primeiro jogo foi 0-0. Até E você pegou falar um Cruzeiro, do Cruzeiro num momento em que, vamos ver se é um processo realmente de recuperação e em que o Cruzeiro encontra o seu tamanho dentro de campo. Porque ele tinha um tamanho fora, a gente percebia isso. Você, mesmo sem o Fred, mesmo com o Fred contundido, você percebe um Cruzeiro que tem um elenco, tem um treinador que tem condições, é um cara que achou tem o Sassá finalmente. Vamos ver, tomara. Tá no caminho. Que é um Cruzeiro que tem condições de... Aí eu vejo, se tem o Cruzeiro tem elenco para ganhar Libertadores, tem. Tem. Jogando neste nível, não naquele nível que estava jogando, em que você olhava e não identificava o Cruzeiro do papel no Cruzeiro dentro de campo, em suas reações, sua forma de jogar, e é compatível com o talento individual, que é uma coisa. E transformar este talento num jogo coletivo, que é o que faz o talento funcionar. Só esperar que baixe o santo num cara, que o time jogando mal e alguém vai resolver, já foi assim, e hoje não é mais. Então, aí a Libertadores cobra muito mais do que isso. Você não vai ganhar uma Libertadores como obra do acaso, mesmo no mata-mata. E o Cruzeiro, então, dá uma resposta e deixa aí uma esperança no torcedor que, se este for um momento e que ele continuar jogando desta forma, que bom. Aí, para tudo. Você espera 35 dias e vê o que acontece. E algumas mudanças que achei que o Mano encaixou e eram muito necessárias, né, aos poucos. Por exemplo, a volta do Lucas Silva para o time, a entrada dele no time. Estava até conversando com o Calçade antes. É uma coisa meio... O que aconteceu com o Lucas Silva depois do Bicampeonato Brasileiro é uma coisa que é difícil de explicar, né? É Triângulo das Bermudas, né? O futebol sumiu lá e nunca mais ninguém achou. Tinha 21 ali, não? Você lembra da idade? Problema de saúde, enfim, aconteceu um pouco de tudo. Mas aos 21 está pronto, outro não. Esse que está jogando é o melhor desde aquela época. Nem perto daquele nível, mas é um cara que... Porque ali com o Henrique, com o Ariel Cabral, os dois, estava difícil. O Cruzeiro não estava fluindo, não estava gerando o jogo ali com seus meio-campistas. E isso acontece um pouco mais hoje. E acho que o Rafinha, indiscutivelmente, oferece muito mais mobilidade também ao quarteto ofensivo ali do que vinha acontecendo no Robinho.
E acho que encaixou um pouco esse formato, né? Vamos dizer assim. Na defesa, acho que já não tinha muita dúvida que depois que o Dedé entrou, a defesa mudou da água pro vinho. Mas a defesa nunca chegou a ser o grande problema, embora tivesse levado muitos gols em jogos importantes, mas isso claramente melhorou com a entrada do Dedé. E aí muda o ambiente, né? O Cruzeiro precisava de 2 jogos como esses para a coisa melhorar, né? Porque começo ruim de Brasileiro, depois aquele jogo do Chile que ninguém entendeu porque o Cruzeiro não se arriscou mais, porque claramente era um adversário que você Só o Mano entendeu. podia ter derrotado lá, né? Mas enfim, agora a situação fica um pouquinho mais confortável. Mas acho que essas pequenas trocas aí que foram sendo feitas dão mais cara de time e de um time que é capaz de controlar mais e até de agredir mais o adversário. Hoje fez os 4 gols nas 4 primeiras finalizações, né? Sim. Isso que foi impressionante. E atacou o lado, para voltar só rapidinho para os problemas do Vasco, um time que já não tinha o desábato, já tem zagueiros que são lentos e limitados. Você deixar o Pikachu para cuidar do lado direito ali da defesa, né? é difícil, Não dá. cara. Aí o Egídio, que é um cara que tem dificuldade atrás, mas que vai muito bem à frente, cruza bem, dá assistências, ele deitou e rolou ali, né? Hoje o pessoal à tarde não viu o Salah, mas à noite viu o Sassá, né? E como? Isso, né? Mas é o que dá tranquilidade. Você pegar uma semana atrás, o que o Mano ganhou de tranquilidade em 7 dias, porque justamente o time passou a render naquilo que era mais cobrado, o ataque. E também individualmente. Também tem muita gente que passou a dar a cara. O Sassá é um deles. Né? O Sassá, esse futebol de momento do Sassá, a gente brinca, o Sassá por enquanto, esse Sassá, é muito isso. Né? Ele deu uma resposta, o time deu uma resposta, o ataque deu uma resposta, os atacantes deram uma resposta, que era a resposta que o Mano pediu a Deus. Hoje o Mano tem realmente tranquilidade para tocar esse trabalho. O Mano esteve a ponto, dependendo de como os resultados acontecessem, sorrissem ou não, se ele ganhasse ou não essa aposta dos 7, né? Que é uma aposta que ele sai com 0 e banca 7 em casa. E se ele não tem esse cacife, ele esteve arriscado de não chegar ao mata-mata. Então foi uma situação muito, muito tensa que o Cruzeiro passou, né? Mas é um time, mais do que um time, um elenco com potencial de sobra para conseguir ganhar essa aposta. Porque tem de onde tirar. E só um detalhe para a gente ir para o intervalo, que a gente vai falar já na sequência do Flamengo na Copa do Brasil e do Atlético Mineiro também. Essa Libertadores, você ficar em primeiro, uma pontuação alta é legal, porque, evidentemente, você decide seus jogos em casa, pode decidir a maioria dos jogos em casa, oitavas, quartas e tudo. Mas não é garantia de nada nas oitavas, porque com essa história do sorteio, você imagina, por exemplo, Cruzeiro fica em segundo lugar. Qual o primeiro colocado que quer pegar o Cruzeiro? O grupo do Corinthians, o Corinthians permanece para ver o Independente em segundo. Quem quer pegar o Independente? Mesmo o Cruzeiro e Racing, quem ficar em segundo vai ser indesejado. Exatamente, porque o Racing fica em segundo. Você quer pegar o Racing, né? Que é hoje o melhor time argentino na Libertadores, não só pontuação, tô falando por jogo mesmo, por desempenho. Pode ser o Boca. E o sorteio... Não tem vida fácil para ninguém, né? Ninguém. O sorteio pode apontar um confronto entre o primeiro e o segundo no mesmo grupo. O Palmeiras, por exemplo, se não matar o Boca, o Palmeiras tem a situação do Boca na mão. É claro que até antiesportivo a gente mas vai se falar muito disso, Zé. Mas uma vez que o Palmeiras não faça isso, de repente o Palmeiras cruza com o próprio Boca e é eventualmente eliminado pelo Boca. A Libertadores é um torneio cheio de armadilhas nesse sentido. Vamos para o intervalo. O Thiago Batista aqui no Twitter está lembrando o seguinte: campanha do Vasco 2018 será pior que a participação do Paulista de Jundiaí, time da cidade dele, em 2006. O Paulista somou 6 pontos, com uma vitória em casa sobre o River. Do River, né? E o Vasco, no máximo, vai chegar a 5 pontos. Essa campanha ela só tem paralelo com a do Bangu. Quantos pontos fez o Bangu? 2 pontos. O Vasco tem 2. É preciso lembrar que no tempo do que o Bangu jogou, 85, a vitória valia 2. 2 pontos. Eu não sei se esses 2 pontos do Bangu são de uma vitória. São 2 empates? São 2 empates. Então, menos mal para o Vasco. Vamos para o intervalo, voltamos já para falar do Flamengo.